Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha esse barulhinho da chuva que tá caindo aqui no Rio Grande do Sul. É um dia perfeito para fazer aquele pão caseiro delicioso. Bora lá então fazer essa delícia. O pão de hoje, ele é bem diferente, tá? É um pão que eu elaborei e você vai ver como a massa dele fica saborosa e fofinha. Eu vou dar as dicas no vídeo para que você não erre e faça esse pão gostoso aí para sua família. Eu vou usar para fazer esse pão creme de leite. Por quê? Porque o creme de leite vai dar uma umidade para a massa e o seu pão vai demorar para ressecar. Então ele vai durar mais tempo úmido, tá? Então eu vou colocar aqui no liquidificador uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vou colocar aqui também 100 ml de óleo. Vai dar mais ou menos, 2 dedinhos de óleo na xícara e xícara tamanho 240 ml. Também vou colocar aqui uma xícara de água. Aqui eu tô usando água em temperatura ambiente, mas se for no inverno, pode ser levemente morna. Agora eu vou colocar aqui 4 colheres de sopa de açúcar, uma colherzinha de chá de sal. E agora, gente, vem uma dica muito importante. Antes de eu colocar o fermento aqui, eu tenho que colocar uma xícara de farinha de trigo, tá? Porque se o fermento se misturar direto com esses ingredientes aqui, ó, que tem muita gordura, ele vai parar e não vai crescer. Então eu preciso colocar já a primeira xícara de farinha para ajudar na fermentação. Então eu vou colocar aqui já a primeira xícara. Depois eu vou colocar outro tipo de farinha, não vai só farinha de trigo. E agora então eu vou levar para bater 1 minutinho para depois colocar o fermento. Pronto, gente, bati 1 minuto só para misturar a farinha. Agora sim eu posso colocar aqui o fermento de pão. Então, de fermento de pão, eu vou usar uma colher de sopa cheia ou 10 gramas. Vou colocar aqui e agora vou bater mais 1 minuto e pronto. Pronto, gente, passei todo o líquido agora aqui para a tigela. A câmera não pegou a minha voz, tá? Então, aqui, eu coloquei uma xícara aqui dentro, pode notar ali, de fubá, pode ser farinha de milho, pode ser flocão, tá? O que você tiver aí na sua casa. Então, acrescentei aqui uma xícara, tamanho 240 ml, de farinha de milho. Então use aí a que você tiver na sua casa. Então agora eu vou misturar aqui essa farinha de milho. Essa farinha vai dar mais sabor para o pão. Eu gosto de misturar assim porque fica um pão saboroso. Pronto, já misturei a farinha de milho. Agora eu vou continuar colocando farinha de trigo até dar ponto na massa. Vocês lembram que no início a gente já tinha colocado uma xícara de farinha de trigo, né, para misturar o fermento. Então agora vai ser a segunda xícara de farinha de trigo. E eu vou só misturar agora. É bem simples. Agora eu vou colocar a terceira xícara de farinha de trigo e continuo misturando. Já troquei aqui o fouet pela colher, né? Porque a massa começou a pesar. Misturei a terceira xícara, agora vou colocar a quarta xícara de farinha. Essa eu vou colocar aos poucos, porque fica melhor para misturar. Já ficou no ponto certo o pão. Agora eu vou contar para vocês uma dica muito importante. Como saber se o pão está no ponto certo? Bom, parou de grudar por fora, você consegue retirar a massa sem que ela grude e ele está, fofinho. Aí você já pode parar de colocar a farinha de trigo. Então, da quarta xícara de farinha sobrou, um pouco e até aqui de farinha de trigo foi mais ou menos 500 gramas de farinha e uma xícara de fubá. Só isso, tá? Então agora
O pão já chegou no ponto que eu preciso, coloquei farinha até ele se soltar da tigela e parar de grudar por fora. Então agora eu preciso que esse pão cresça um pouquinho, descanse antes da gente modelar os pães, tá? Então vou levar para um lugar bem fechadinho e já trago para mostrar. Pronto, gente, deixei a massa descansando aqui uns 25 minutos. Isso é o suficiente, tá? Agora a gente vai modelar os pães. Para modelar esse pão, você pode abrir com um rolo, pode cortar os pedacinhos e modelar na mão, tá? Aí você escolhe como fica melhor. Estou modelando assim, ó. Eu pego um pedacinho da massa, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de farinha, porque tá grudando um pouco. Ó, giro ela, coloco as laterais para baixo, junto aqui as pontinhas e giro ela aqui, ó, para que ela vire uma bolinha. Pronto, gente, tá aqui meu pãozinho. Faça aí o modelo da sua preferência. Essa forma aqui que eu tô usando, ela tem 23 por 32 e eu untei ela só com óleo. Já modelei os pãezinhos, agora vou levar para crescer num lugar bem fechadinho. Deixei crescer aqui mais ou menos 30 minutos, tá? Isso vai depender da temperatura do dia. Agora já posso levar para assar em forno 200 graus. Pronto, já assei os pãezinhos. Aqui no meu forno para assar esse pão, levou mais ou menos 40 minutos. Eu deixei a metade do tempo a 180 graus e a outra metade a 200 graus. Agora eu vou passar aqui por cima uma mistura de água e açúcar. Eu peguei 2 colheres de sopa de açúcar para 1 de água, mexi até dissolver o açúcar e agora eu vou passar aqui por cima. Se você quiser pincelar essa misturinha e polvilhar aqui por cima um coco ralado, uma erva doce, um açúcar de confeiteiro, vai ficar bem gostoso e fica bem bonito também. Agora só nos resta experimentar esse pãozinho. Vou tirar aqui pra gente ver como ficou. Olha a fofurinha dessa massa. Olha isso, gente, que maravilha. Olha isso, gente. Que show. A fofura desse pãozinho. Vê se pode uma coisa dessa sem precisar sovar a massa. Então é só seguir as dicas que eu dei no vídeo que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Agora eu vou abrir aqui dentro, ó. Olha a fofurinha. Nossa, gente. Vou tirar um pedacinho aqui para falar para vocês. Pensa numa massa gostosa e fofinha. Tá aí a dica de hoje. Um beijo e tchau.